Na aula passada a gente começou a tratar dessa forma, uma das formas, a forma mais barata e bem eficiente de se filtrar harmônicos, tirar harmônicos, impedir que os harmônicos entrem no sistema, né? Entrem na rede. Deixar eles dentro do local onde ele foi gerado, quer dizer, não dentro, né? Criar um caminho para saída deles para a Terra antes de se espalhar pelo sistema e provocar mais danos do que ele já provoca. Tá? Então, só lembrando que a nossa prova é dia 27. Esse é o assunto da prova, cálculo de dimensionamento de filtros. E acho que até segunda-feira, a aula de segunda-feira também ainda está na matéria da prova. Depois a gente vai ter mais uma aula, talvez introdutória à segunda fase, a última fase da disciplina. E aí na sexta-feira a gente faz uma revisão para a prova. Bom, então vamos lá. Tá aí uma fotozinha simplificada de um sisteminha, né? Tá aqui a carga sendo representada por um motor, aqui a rede, transformador, a carga geradora de harmônicos aqui, e aqui um percurso aqui da corrente, né? Corrente que vem da rede, aliás, faz esse percurso aqui, e a da harmônica, né? Aqui a gente já vê um detalhe que eu já vinha falando para vocês. Espera aí que eu ver se tem gente chegando aqui. A história da direção das correntes, né? A corrente fundamental, a direção dela é sistema carga, né? É a carga que está precisando dessa corrente, tá? Então ele vem da rede, vem lá da geração, passa distribuição, blá, blá, chega na carga. Não tem um sentido. A harmônica não. A harmônica ela é gerada na carga. Então ela teria um sentido diferente, contrário, tá? Claro que ela tá, como ela tá em outra frequência, né, não vai haver uma diminuição de corrente, ela vai estar lá presente em outra frequência, se somando, né, a nível de frequência as demais correntes e provocando os danos que ela provoca, inclusive de aumentar o carregamento dos cabos e transformadores. Tá? Mas ela tem essa direção, sentido diferente, né? Contrário à da fundamental. Tá? E a gente vai criar um filtrozinho para capturar ela dentro ainda do cliente, né? Próximo de ela foi gerada. Né? Capturar, jogar ela para a terra aqui e ela não vai provocar danos no resto do sistema. Tá? E uma das coisas que eu ressaltei na aula passada, relembrei, foi as características nominais dos capacitores. O capacitor é um elemento que é fundamental nessa história. Primeiro, ele que vai formar o circuito LC, e que aí pode ter aqueles efeitos ressonantes prejudiciais, né, com essas presenças de correntes de tensões de frequência diferentes. Mas no nosso caso, ele também vai ser o herói da história, porque ele vai capturar essas correntes de harmônica. A gente vai dimensionar um filtrozinho com a ressonância que ressoe na harmônica que a gente quer capturar, vai posicionar ele lá num sistema de acordo que a harmônica veja um curto, né? O filtro na ressonância, as reatâncias do capacitor e do indutor se anulam e aquela harmônicazinha vê ali uma indutância zero e ela vai tentar entrar naquele caminho ali e ser capturada, tá? Mas aí vai haver um aumento de tensão e de corrente passando pelo capacitor. E nosso filtro tem que ser dimensionado de tal forma que esses valores, aumento de tensão, potência, de tensão RMS, tensão de pico, corrente nominal, não ultrapassem os limites que o capacitor aguenta, que ele está projetado. Então a gente tem que verificar isso no nosso projeto, né? Ver se o nosso projeto está bem feito. Então aqui foi como a gente
o exemplo que a gente usou para calcular o filtro de harmônicos, que nós aproveitamos também para corrigir o fator de potência, né? O sistema tinha um fator de potência de 0,75 indutivo e a gente pedia para melhorar ele, para ser acima do 0,92. Aqui no caso 0,94, se não me engano, no meu cálculo eu botei 0,96, botei uma sobra lá. Então, tá aqui o filtro, e o filtro era para quinta harmônica, tá? Que era o que estava mais presente lá no sistema. Então, vamos capturar essa quinta harmônica. Tá? E aqui o exemplo do filtro, tá? Ele vai estar lá, vai ter um capacitor e vai ter um indutor. A ressonância deles vai ser uma ressonância na quinta harmônica, em 300 Hz. Tá? Por quê? Porque o componente de 300 Hz vai olhar e ver as reatâncias se anulando, vai ver uma reatância nula, ele vai entrar aqui e vai ficar preso, e vai ter um caminhozinho dele para a Terra aí. Tá? Então, aqui, só para a gente entender melhor, vamos só caracterizar. Aqui desse lado está o sistema, tá? Aqui que está o transformador, tá a redistribuição, tá aqui. O sistema, tá? Sistema. E aqui está a carga do outro lado, tá? Então vamos só diferenciar aqui os efeitos de... tem alguém aí que eu acho que está querendo entrar. Peraí só um instante. Tiago. Então vamos voltar aqui. Então tá aqui. Sistema, carga, tá aqui o nosso filtrozinho no meio com duas funções. Capturar o harmônico, quinto harmônico, e corrigir o fator de potência. Tá? Então vamos só entender aqui. No 60 Hz, o que acontece no 60 Hz, que é a nossa fundamental. Tá? No 60 Hz, você tem as correntes aqui nessa direção, tá? E aqui eu posso separar em dois componentes de corrente, tá? O componente ativo, tá? A gente conhece, e o componente reativo, tá? Eles estão aqui carregando a rede, passando pela rede nesse sentido, para abastecer a carga que precisa dessas duas coisas, certo? Precisa aqui do ativo e precisa do reativo. Tá? Só que com a função de correção de fator de potência desse filtro, o que acontece? A gente vai suprir aqui a corrente reativa. Tá? Ou seja, a corrente reativa que antes passava pela rede, agora ela vai ser suprida pelo nosso filtro. Ou seja, esse componente aqui vai sumir. Tá? Só vai passar por aqui, teoricamente, é ativo um pouquinho só, vai ser reduzido, tá? Mas a carga vai precisar dos dois, tá? No caso do componente harmônico, ele está sendo gerado daqui para cá. Está sendo gerado pela carga, tá? É um componente de quinto harmônico. Aqui o chão, tá? Puf! Em condições normais, ele passaria direto e ia lá para o sistema fazer lá o prejuízozinho dele, né? Quinta harmônica. Só botar aqui que essa cor é 300 Hz, tá? Saber que aqui existe uma diferenciação de frequência. Então esse rapaz está vindo aqui. Sendo que com a presença do filtro, o filtro vai ter ressonância em 300 Hz, tá? Então em 300 Hz, essas indutâncias do reator e do capacitor se anulam e ele vê aqui um caminho de curto. Aí o que é que acontece? Esse rapaz vai ser capturado. Ele vai, puff, entrar aqui. Puff, tá? E 5, tá? E aí ele não vai estar mais sujando a rede, tá? Então a gente com esse filtro livrou o sistema tanto de uma corrente reativa em 60 Hz como de uma corrente harmônica de 300 Hz.
Mas ela vai continuar sendo gerada pela carga, e a carga ainda vai precisar da ativa e reativa. Então elas estão aqui dentro, né? O filtro aqui está fazendo esse duplo efeito aqui, tá? E é claro que se você quiser tirar outras harmônicas, né, você vai ter que fazer outros filtros, porque esse filtro aqui ele captura só uma harmônica. Então, se você tiver outro, você vai ter que pegar outros filtros, tá? E dimensionar, né? Talvez até diminuindo o tamanho do capacitor, talvez não, porque ainda a função de correção de fator de potência tem que se manter. Então, a reatância do filtro ou da combinação dos filtros tem que ser aquela reatância que em 60 Hz provoque a correção do fator de potência. Então é isso. Certo? Então eu vou ver se tem mais alguém aqui querendo entrar. Não. Alarme falso aqui. Então vamos lá. Então tá aqui. De passos para dimensionamento do filtro. A gente, na aula passada, a gente selecionou a frequência do filtro, dimensionou o banco, dimensionou o reator. Fizemos o filtro, dimensionamos o filtro. Agora nós vamos ver nessa aula quais são as características de funcionamento desse filtro. Qual é a corrente que está passando em cima dele, qual é a tensão que está em cima dele, para ver se, principalmente o capacitor, que é o mais sensível, ele vai aguentar essas características quando o filtro estiver em operação. Tá? Claro que se a gente tivesse isso tudo implementado num software tipo ATP Draw, aí bastava a gente checar o valor da corrente e das tensões em cima lá, e a gente já tinha os valores, já podia checar. Aqui eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz esse cálculo. Né? É um cozinho trabalhoso, mas é bom que a gente serve para sedimentar os conhecimentos da gente. Tá? Então tá aqui, o primeiro passo a gente viu, eu recomendei que a gente sempre, quando vai dimensionar o filtro, a gente diminui um pouquinho, faz que chama de notch, baixa um pouquinho a frequência, em vez de calcular para a frequência mesmo de 300 Hz, a gente faz para uma 270, eu botei aqui 4,7 vezes 60 Hz, né? Porque aí ele permite aí uma compensação para alguns valores que não tem muita precisão que a gente está usando. Então a gente sempre tem esse bizu. Todo projetista de filtro faz isso, tá? Uns muda um pouco aí se é 5%, um coloca que ele é 4,7, outro 4,8, né? Cada um tem a sua experiência e faz o seu dimensionamento, tá? Bom, então o primeiro passo para atingir o nosso objetivo é dimensionar o banco de capacitor, tá? Qual é o banco de capacitor para corrigir o fator de potência? Vamos fixar primeiro só na correção do fator de potência. Depois a gente vai ver como é que você chega na captura do harmônico. Tá? Então, para corrigir o fator de potência, a fórmula é essa, né? Aqui a gente tem o triângulo de potências, né? Que a gente conhece, né? Potência ativa, reativa, a 90 graus, e a potência aparente que tá aqui, que seria a hipotenusa, né? Então você tem uma situação atual, que é o ângulo φ1, né? Que seria o equivalente ao ângulo que vai dar 0,75 de fator de potência. Então você tem esse triângulo externo aqui e você quer chegar no triângulo interno, né? Que é esse φ2 aqui, que seria o equivalente ao cosseno de 0,94, né? O arcosseno de 0,94. Tá? Então você quer sair dessa situação 1 e chegar na situação 2. Tá? Então você tem que fazer, você vai ter que calcular a potência reativa que existe atual, que é o Q1, calcular a potência reativa que você quer atingir, que é o Q2, e a diferença delas vai ser o capacitivo aqui que você precisa incluir no teu sistema. Tá? Então, o que você faz? A primeira coisa é calcular a potência ativa, porque se vocês olharem aqui para o triângulo, o único fator que não muda aqui é a potência ativa, ela se mantém a mesma. Tanto a aparente como a indutiva mudam, né? Então, você pega o valor fixo, que é a potência ativa, que vai ser igual a aparente vezes o cosseno do φ1, né? Que é cosseno do φ é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa, P sobre S. Então, P é igual a S vezes cosseno de φ1. Então aqui vai dar 1.200 vezes 0,75, que dá 900 kW.
Então, aqui a gente sabe a potência ativa da tua carga. Tá? De posse dele, você vai calcular a potência reativa atual, tá? Que é o Q1. Tá? Que vai ser igual, a gente sabe que a tangente do ângulo, φ1, é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, Q sobre P. Né? Então, Q é igual ao P vezes a tangente do ângulo cujo arco é 0,75. Então, você tem aqui que a Q1 é igual a 793,7 kVAR. Tá? O Q2 é a mesma expressão, só que agora o ângulo não é mais o arco cosseno de 0,75, é o arco cosseno de 0,94. Então, você tem 900, 0,30, dá 326,6 kVAR. Isso aqui é o que você quer atingir, tá? A diferença dele, de Q1 para Q2, é o tanto do capacitor, que vai dar 467 kVAR. Essa é a potência capacitiva que a gente precisa colocar para corrigir o fator de potência. Só que você vai dimensionar um filtro, tá? Você vai botar, além do banco, você vai botar um indutor, tá? Então, para você que o sistema veja, né, esse filtro como corretor de fator de potência, ele vai ter que olhar para esse conjunto e ver a reatância. A reatância do filtro vai ser igual à reatância daquele capacitor que eu calculei anteriormente, certo? Ou seja, daquele valor de capacitor que eu calculei, daquela potência lá, eu tenho que tirar a reatância, certo? É a reatância dela, porque aí o filtro vai ter que ser igual a essa reatância, porque é assim que o sistema, que o medidor lá da Enel, da distribuidora, vai olhar e vai ver e vai medir o fator de potência, pela reatância equivalente, a reatância total, que é a do filtro. Então você vai pegar e descobrir qual é a reatância. Você usa essa expressão, V ao quadrado sobre o Q do banco. Aqui tem uma observação, você está fazendo um circuito equivalente para ligação estrela. Né? Você vê aqui pelo desenho que você tem aqui os filtros em série com o banco em delta. Né? Então você tem que fazer uma conversão aqui desse delta, né, do capacitor, para uma estrela, para você ter tudo um negócio mais equivalente. Né? E você sabe que quando você converte você converte do delta para a estrela, né, as reatâncias elas vão ter que ser, no caso do delta para o estrela, dividido por 3, né? Então você tem aqui o delta e você tem o estrela, né? É uma coisa mais ou menos assim, tá? Eu vou comprar um mouse melhor para mim, para ver se eu consigo ter uma sensibilidade maior. Então aqui, ó, o x delta, né? E aqui o x, y, né? A relação deles, né? O x, y é igual ao x delta dividido por 3, tá? Então essa expressão aqui, na verdade, se você for desenvolver a expressão para achar a impedância do capacitor, ele vai dar 3 vezes isso aqui, tá? 3 vezes isso aqui. Mas como você está querendo a ligação em estrela, você vai dividir por 3. Então a expressão acaba ficando essa aqui, V ao quadrado sobre QC. Tá? Então você obtém que a impedância capacitiva do filtro vai ser 0,4933. Tá? Aí agora, depois desse valor, que você vai calcular qual é a reatância capacitiva do teu banco, que vai estar no teu filtro. Tá? E aí você vai usar essa expressão aqui, que o X do filtro é igual ao X do capacitor menos o do indutor. Né? Eles se opõem, né? Um está para uma direção lá para o outro, então um é menos o outro. O equivalente é menos o outro. Então você tem o X do filtro e você vai ter que achar o do capacitor e do indutor. Sendo que você sabe a relação na frequência de ressonância, a relação entre a reatância do capacitor e indutor. Certo? Na frequência de ressonância, eles vão ser iguais, quer dizer, eles vão ser essa expressão aqui, ó, H é igual a raiz, né, de xc, né, sobre xy. Né? Aqui eu já estou trabalhando com xc em y, porque
é o que eu vou obter, né? Com quem eu estou trabalhando. Então, você pegar essa expressão aqui de tipo, você vai ver que H ao quadrado é igual a XC sobre XL. Então, você já tem essa relação entre capacitor e indutor. Substitui lá naquela fórmula anterior e você tem essa expressão aqui para calcular o X do capacitor. Tá? X do filtro vezes H2 dividido por H2 menos 1, você encontra esse valor aqui. Aí agora você faz o inverso, né? A partir da reatância capacitiva, você vai achar a potência do filtro, tá? Aí tudo, continua usando, você tem, como esse aqui é Y, você vai usar a expressão do Y, potência em Y, para obter a potência do capacitor. Aí você faz de novo, obtém 446 kVAr. Aí, como você vai fazer um filtro real, você tem que pegar um banco real, né? Você não tem aí um valor quebrado, talvez você não tenha acesso a essa potência aí, capacitiva. Então você vai adequar para o banco real, tá? E aí o banco mais próximo desse valor seria o 450, tá? E o 450, ele tem uma reatância um pouquinho diferente, 0,5120. Então esse é o valor que você vai trabalhar quando for calcular o teu indutor, tá? Então tá aqui, você vai calcular o indutor, é a X do capacitor em Y, né? Quem está trabalhando aqui, lembrar, dividido por H2, que vai dar esse valor aqui. Aí você vai e converte para o valor da indutância em milihenry, né? Que é zero. Aí vai dar, pronto. Aí você tem aqui o valor do teu indutor em milihenry. Então você já tem o banco do capacitor em kVr, pronto. Então o teu filtro está montado, tá? Aqui tem uma fórmula alternativa para você calcular, né? 1 sobre 2π LC, ó, de Y, né? Se fosse o delta, eu teria que multiplicar por 3 esse aqui, tá? Aí você obtém aqui a frequência de ressonância, né? Que está aqui, que é o que a gente está esperando, né? Você tem a frequência de ressonância, você pode calcular o L aqui e vai dar no mesmo, tá? Ok. Dimensionados os capacitores, o capacitor e o indutor do filtro, vamos ver agora quais são os efeitos do sistema, né, das características do sistema sobre esse filtro e ver se eles estão dentro desses limites aqui, principalmente do capacitor. Tá? E aí a primeira coisa que a gente calcula é as características de operação do filtro na frequência nominal. Vamos olhar para ele na frequência nominal. Agora olhar para ele na frequência nominal. Qual é a corrente, né, que vai passar por essa indutância, por esse filtro na corrente nominal, tá? Então você vai pegar aqui a tensão que vai estar em cima do filtro, né? Ele vai ser um filtro, o equivalente dele em estrela, tá? Então você vai ter que usar aqui uma tensão, converter a tensão de linha para tensão de fase, no caso da estrela. Então você divide por raiz de 3 e divide pela reatância equivalente dele aqui em 60 Hz, que no caso é 0,489. Por que é 0,489? Vamos voltar aqui, já que vem esse 0,489, tá? Agora. Tá aqui ali, né? Ele chama X de fundo. Depois que você já calculou os teus elementos, né, reais, né, você vai ver qual é a impedância dele em 60 Hz do teu sistema, tá? Então ele vai ser o XL menos o X do capacitor, né? Que dá 0,02318 menos 0,5120. O capacitor comercial e o indutor que você calculou, tá? Que vai dar esse 0,489. Tá aqui o 0,2318 e o 0,5120 que você calculou aqui embaixo. Tá? Então aí você tem a reatância a 60 Hz, né? Tá? A combinação na frequência fundamental. Então, fazendo essa conta aqui, você vê que a corrente que vai passar no filtro é 567 amperes. Tá?
É uma carga grande, 1.200 kVA que a gente viu. Então, a corrente que vai passar em cima desse filtro é alta. Ele tem que estar dimensionado para aguentar essa corrente. Mas isso é a corrente na frequência fundamental. Tá? A tensão na frequência fundamental vai ser igual a raiz de 3 vezes essa corrente, vezes a impedância do capacitor. Isso aqui nós vamos olhar quantidade de tensão em cima do capacitor. Você calculou a corrente que vai passar no filtro, você vai passar no indutor e no capacitor, e pega a impedância do capacitor e você tem que, em cima desse capacitor, na frequência fundamental, vai estar 502,8 volts. Né? A corrente nominal do sistema é 480. Né? Então ele já está ali com 20 volts acima da capacidade nominal dele. Tá? Isso vai ter uma mudança na potência reativa. Né? Se você está botando uma tensão e uma corrente em cima do capacitor, acima da nominal, a potência dele em kVAR também vai aumentar. A potência em kVAR do banco depende da tensão que você está aplicando nele, né? E da corrente que está passando, não depende da outra. Então ele vai ter, em vez dos 450 que a gente calculou, ele vai ser 471. Então, de fato, vai ter uma potência capacitiva. Isso aqui a gente está calculando porque existe um limite de potência também que ele aguenta, né? Então, tem que calcular isso aqui. Então, no frequência fundamental, a gente calculou 502 volts, 471 kVAR e 567 amperes. Isso é de corrente característica na frequência fundamental. Agora, vamos ver na harmônica, na quinta harmônica. Tá? Na quinta harmônica, lá no texto, a gente viu que 25% da corrente nominal era de quinta harmônica. Tá? Então, qual é a corrente de carga? A corrente de carga é o kVA dividido por raiz de 3 vezes o kV. Tá? Então, a carga é 1.200 kVA, tensão 480, 25% disso dá 360 amperes. Então você tem 360 amperes de quinta harmônica. E esse é o que vai passar também em cima do capacitor. Tá? Porque ele vai capturar como filtro, ele vai capturar esses 360 amperes. Isso pela a corrente harmônica que vem da carga. Só que no exemplo, ele disse o seguinte, olha, existe também uma distorção de tensão, quer dizer, o sistema também tem uma distorção de quinta harmônica, de 1% da tensão. Ou seja, já tem um sistema circulando lá, na forma de distorção de tensão, também vai ter essa tensãozinha de quinta harmônica, que por conta vai fazer passar uma corrente e vai também botar uma tensão em cima do capacitor nessa frequência de quinta harmônica. Então isso aqui também você tem que calcular, tá? Aí para calcular esse efeito dessa distorção harmônica, primeiro você tem que calcular a impedância do transformador, tá? Você vai montar um circuitinho lá para saber qual é essa influência. Já que está vindo pela tensão, é o transformador que está fornecendo. Então, eu tenho que calcular essa impedância. Isso aqui vocês já aprenderam, a partir do 6%, pegar essa formulazinha aqui, você acha essa reatância indutiva do transformador, que dá 0,0092. Isso aqui a 60 Hz. Isso aqui tudo é 60 Hz. Sendo que agora nós temos que olhar tudo a 300 Hz, ou na frequência da quinta harmônica. Então, essa indutância na frequência harmônica, ela vai ser H vezes a indutância na frequência fundamental. Vocês lembram que a indutância, né, ela é proporcional à frequência. Então, você está aumentando a frequência em 5 vezes, ela vai também aumentar o seu valor em 5 vezes. Se 60 Hz era esse valor, em 300 Hz ela vai ser 5 vezes esse valor. Então, essa é a reatância do transformador a 300 Hz. Tá? Então, a gente já tem esse valor. Tá? O banco de capacitor,
vai ter também uma indutância a 300 Hz, vai mudar, só que aqui você já faz dividir, no caso do capacitor, né? É 1 sobre ômega, né? O ômega está aqui, ele está dividindo, então vai ser 5 vezes menor. Então, sei lá, era 0,512, ela vai ser 0,1024, tá? O do reator também vai ser multiplicado, né? Veja aqui, olha, está aqui aquele cálculo. Em 300 Hz, a reatância do indutor é 0,1159. A do capacitor é 0,1024. É uma diferença bem pequena, tá? Sendo que nós fizemos o cálculo para 4,7, tá? Se a gente for pegar aqui o valor para 4,7, vou até fazer uma continha rápida aqui na minha mão mesmo. Você pegar ali do capacitor 0,512 dividido por 4,7, vai dar 0,1089, tá? Se você pegar aqui 4,7 vezes 0,2318, que é do indutor, vai dar 10,89. Quer dizer, na frequência de reações que a gente calculou, que foi 4,7, elas são iguais, tá? Mas aí, como a gente está pegando mesmo para a quinta harmônica, que é 300 Hz, ela vai dar uma diferençazinha pequena, tá? Mas então a gente tem a reatância do capacitor, a do reator e a do transformador, tá? Então, para saber a corrente harmônica provocada pela distorção de tensão, você vai pegar a distorção de harmônica, VH, é 1%, vezes o nominal, né, que é 480, e dividir pela raiz de 3 vezes a soma, a reatância equivalente, que vai ser a do transformador mais a do reator, que elas se somam, né? Todas as duas são indutivas, menos a do capacitor, tá? Aí você obtém o quanto de corrente harmônica vai passar pelo filtro, considerando a distorção de tensão. Então deu 46,5 amperes, tá? E aí, a corrente harmônica total, que vai passar em cima do filtro, de quinta harmônica, vai ser 360, que é calculado lá por conta da corrente, da carga, e 46,5 por conta da distorção de tensão de quinta harmônica, que vai dar 407 amperes. Tá? Então, você tem 407 amperes de harmônica, já tinha calculado 500 e tanto, aqui da fundamental, né? Não, tá aqui. Não, peraí. 567, tá? E agora calculou 360 pela carga e 46 pela distorção de tensão, 407. Tá? Você já tem aí 3 componentes de corrente que vão passar em cima do filtro. Ainda tem qual é a tensão em cima do capacitor. Tá? Por conta da frequência harmônica. Quer dizer, você vai ter uma corrente harmônica passando de quinta harmônica, tá? E ela vai provocar uma tensão em cima do capacitor, por conta dessa corrente harmônica, que vai ser a capacitância aqui, a reatância em 60 Hz dividido por H, vezes raiz de 3, vezes a corrente, vezes a reatância do capacitor em 300 Hz. Tá? Então você tem mais 72 volts em cima do capacitor. Tá? Então vamos lá. Então, de posse disso, primeiro, quanto é a corrente RMS total em cima do capacitor? É a da fundamental mais o total da harmônica. 500 ao quadrado, raiz 567 ao quadrado, mais 467 ao quadrado, raiz 698 amperes. Que vai passar em cima desse capacitor. Qual é a tensão de pico? Tá? 502 mais 72. 575 volts de pico. E a tensão RMS vai ser essas duas tensões ao quadrado pela raiz da 508 volts de RMS. Então o capacitor vai estar pegando 508 volts RMS, 575 de tensão de pico, 698 amperes de corrente em cima dele. Pega-se as características nominais dele, tá? E assim, ainda vê a potência reativa desse capacitor, que é a IRMS total vezes
a tensão total RMS. Ou seja, ele está com 614 kVAR, tá? Em cima dele. Então, vamos ver aqui, tá? Tensão de pico. O limite é 20%. O dele deu 575, 480, deu 119. Tá ok. Ele está no limite, mas está ok. Tensão RMS é 10%. Tá? 508 por 480 deu 6%. Ok. Tá? Capacidade de arremesso de corrente, 180%. 698 amperes, dividido por 541, que é a capacidade dele nominal, deu 129%. Beleza. Tá? KVAR, 135% que ele aguenta. 614 vezes deu 186. Pronto. Aqui morreu, porque ele não aguenta essa potência que vai estar sendo gerada por ele. Tá um pouco acima do limite. Então aí você vai ter que fazer alguma adequação, tá? No teu filtro, porque ele corre o risco do teu capacitor queimar. Tá? Qual é uma solução? Ver se eu não botei aqui. Mas qual é uma solução? Tá? Uma solução que pouca gente pensa quando tem capacitor com problema, que não aguenta, que tem potencial de explodir. Tá? Você pode colocar um capacitor com tensão nominal superior. Em vez de pegar um capacitor com tensão de 480, você pega a mesma potência, você precisa lá daquela potência, tá? 450 kVR, só em vez de pegar a tensão 480, pega uma tensão de 600, tá? E com isso, você está aumentando a capacidade de potência dele, entendeu? Está mantendo o mesmo KVAR, tá? Mas está botando ele com uma capacidade maior, tá? Isso é uma saída, em vez de pegar a mesma potência, mas pega um capacitor de tensão maior. Isso é uma solução, tá? E aí seria a solução para esse caso aqui. Tá? Uma outra coisa que eu falei para vocês é que num sistema real você tem dois problemas. Tá? Você tem a ressonância em série, tá? Todo filtro vai ter a ressonância em série, que é o que tem essa ressonância aqui que a gente calculou. O nosso filtro foi todo baseado nessa ressonância em série aqui. Tá? Apesar de ele estar sendo colocado em paralelo, mas eles são dois componentes em série. Né? Então, a ressonância em série foi tudo nesse. A gente calculou, mas o ideal é a gente ver a ressonância em paralelo, porque normalmente no sistema você tem os dois efeitos. Tá? Tem o do série e tem o do paralelo. Então você tem que fazer esse cálculo aqui também. Aí você vai usar a reatância capacitiva do transformador do teu filtro, né? Aliás, aqui é a do sistema, se vocês tiverem. Se você não tiver, pega só a do transformador. Tá? Aí, fazendo esse cálculo aqui, você vê que a ressonância paralela do teu sistema deu 3,97, ou seja, deu próximo de 4. Então também não é problema, porque deu próximo de uma ressonância par, que não é uma coisa que te provoca muito dano. Então não tem problema, teu filtro está bem dimensionado. Né? Ele está ressonando aqui em 4,7, que é o que você está querendo capturar, perto da quinta, mas essa ressonânciazinha paralela dela aqui, ele é próximo de 4. Então não tem problema, raramente você tem problema de harmônica par. Então teu filtrozinho está bem dimensionado. Tá? E aí tem o passo final que mata qualquer um do coração, que é o seguinte. Esses valores de placa que a gente vê, de capacitor, de indutor, eles têm um negócio chamado tolerância. Tá? Ele é lá um valor que foi pregado lá em frente no teu equipamento que você está comprando, mas não quer dizer que aquilo ali seja real, entendeu? Porque o próprio norma permite que exista uma tolerância de 15%,
o valor da capacitância nominal, e 5% no caso do reator. Tá? Então, existe a possibilidade daquele equipamento que você está comprando, em vez de ser aquela capacitânciazinha bonitinha que você calculou, ele ter um valor mais ou menos aqui, 15% a mais, 15% a menos, 5% a mais, 5% a menos. Então, o passo final é refazer tudo isso que foi feito, considerando essas variações, o valor 15% a mais, 15% a menos, 5%, e ver se o teu filtro ainda é eficiente mesmo com esses limites, se esses limites foram alterados, entendeu? Por isso é que eu digo que tem que ter uma planilha Excel que você vai lá e clica, só muda um valor e ele refaz tudo, senão você vai se matar de trabalhar. Então é isso, pessoal. Tá aqui. É assim que se dimensiona filtro Pá harmônico. Vou descartar isso aqui. Essa planilha que você citou agora, ela foi disponibilizada no online, foi? Do que você está falando? O quê? Essa planilha Excel aí para refazer esses cálculos, ela foi disponibilizada? Não. Essa planilha, na verdade, eu tenho botado como trabalho para uma equipe do AV3, né? Um dos trabalhos do AV3 é transformar isso aí numa planilha. Os meninos já fizeram um trabalho bem legais sobre isso. Planilhas em Excel que você bota esses cálculos todos lá, ele só faz mudar, sei lá, muda a frequência de ressonância, muda o valor e ele já faz todos os cálculos. Tá? Se eu não botar para vocês, eu pego uma dessa que foi feita aí e boto para mostro para vocês, disponibilizo para vocês. O menino, acho que foi o Mauri, fez uma planilhazinha bem legal na disciplina passada. Mas eu vou ver isso quando eu tiver definido os trabalhos de AV3. Tá? E é interessante ter isso aqui. Isso aqui não é complicado, não. Você vê que é trabalhoso, né? Mas são toda uma receitazinha de bolo sequencial, tá? Então você bota isso numa planilhazinha Excel e aí você tem um filtrozinho, um cálculozinho rápido de harmônico, de filtro de harmônicos, tá? E agora uma coisa que eu prometi que eu vou fazer para vocês é mostrar o trabalho que o Batista fez lá na Gerdau. Mostrar, ver se na próxima aula eu mostro. Que ele usou todos essa teoria aqui, só que numa situação real, né? Sendo que lá na Gerdau ele fez vários filtros, ele está filtrando vários componentes, não é só um, né? Porque lá é uma carga, é um indutor a arco, se não me engano, ou é a indução, eu não lembro. Então ele gera quase todos os harmônicos ele gera, e ele é de alta tensão, então a quantidade é grande. E aí os harmônicos perturbam a vizinhança, perturbam o sistema e às vezes perturbam até a própria carga dele, as outras cargas, né? Então ele fez esse filtro usando esse mesmo princípio aqui que eu acabei de mostrar para vocês, só que para valores reais, e também ele botou lá o circuitozão da Gerdau no ATPDRAW, né? Então ele faz os cálculos e testa no simulador. Entendeu? Então isso aí é uma coisa que eu posso mostrar para vocês na próxima aula. Ver se dá tempo. É uma coisa rápida, pelo menos vocês terem ideia. Tem um rapaz que está fazendo um TCC, que trabalha lá na Gerdau, está fazendo um TCC fazendo um retrofit desse filtro. Tá? Então, talvez, se Deus quiser, ele apresenta agora. É isso, pessoal. Revejam a aula, vejam esses cálculos. Eu dei muita informação para vocês, mas não é coisa do outro mundo, é só porque é muita coisa junto. Mas tudo isso que a gente já aprendeu aí sobre harmônicos, e o bom desse filtro é que ajuda você a sedimentar essas informações que a gente tem, de calcular o que é 60 Hz, o que é componente harmônico, qual é o efeito de cada um, entendeu? Ele mostra qual
qual é o efeito de cada um dessas componentes nesse elemento. Na hora que você está fazendo aquele teste final do filtro, você vai ver quais são os componentes de corrente, tensão, tanto da fundamental quanto da harmônica. Aquele é um bom teste para você entender como é que a harmônica age, né? Você separar bem os 60 Hz da harmônica, do efeito da harmônica, tá? E a harmônica ela tem esse efeito agrupado de tudo junto, aumentar carregamento e aumentar efeitos de carga no neutro, por causa daqueles harmônica com sequência de fase zero, as terceiras, tá? Mas também tem esses efeitozinhos individuais de elementos de frequência que geram essas ressonâncias, que geram essas subtensões, subtensões. E esse exemplo ele faz você sedimentar essa informação, tá? Sem falar que vai cair na prova também, tá? É bom ficar a par disso, tá? Bom, é isso. Eu, por mim, se alguém quiser rever alguma coisa, tiver alguma dúvida, né? Eu estou à disposição. Mas se prepare, porque vai cair um negocinho desse parecido no AV3. Então é bom vocês dominarem esse negócio. Tá? As duas partes, tanto a parte de dimensionamento do capacitor, como a parte depois do teste, né? Dos efeitos dos harmônicos sobre o filtro. Tá? A VEG, ela tem deixa eu ver aqui se eu estou com isso aqui à disposição aqui, fácil. Tá. Ela já está lançando um filtrozinho associado aos capacitores dela. Ela já dá o conjunto, ela já bota o capacitor para corrigir o fator de potência e já diz, olha, tá aqui o reator que vai fazer o papel de filtro, tá? Então ela já tem isso, já está vendendo isso. Eu vou também ficar devendo vocês a próxima aula, eu trazer esse catálogo da VEG, tá? Só que ela já tudo pré-formatado, inclusive o reatorzinho dela já é pré-formatado para capturar uma determinada frequência. Vai até calcular para ver qual é a frequência que ele está capturando. Então, coisa assim muito, como é que se diz? Muito pré-formatado. Tá entendendo? Não sei se ela tem uma solução prática mesmo, não, né? Porque o ideal é você calcular mesmo. Aliás, você pegar a situação real do teu cliente, qual é a harmônica que está incomodando ele, entendeu? E dimensionar o teu filtro em conjunto com a correção do fator de potência para resolver o problema específico dele. Às vezes é complicado ter uma solução já em pacote para isso, tá? Mas a VEG está oferecendo. De repente a gente pode dar uma secada nessa solução da VEG aí, antes de finalizar isso, tá? Talvez eu faça isso. Como tem essas duas coisas, em vez de começar a matéria nova na quarta, a gente brinca um pouco com esse trabalho do Batista e com esse negócio da VEG, e depois eu dou uma finalizada nessa parte de qualidade, e aí a gente deixa para começar a eficiência mesmo, depois do AV2, tá? Vou organizar essas aulas aí. Ok, pessoal. Alguma dúvida aí? Tranquilo. Pois vamos, pessoal, vamos se situar aí nesse filtro, que é uma partezinha prática que eu devo cobrar, tá? E dê uma revisada aí, tirem dúvida para a gente, até a próxima semana a gente esclarece isso aí. Ok? Professor, Diga lá, vai, Thiago. pronto, para V2, o que é que cai assim de cálculo, hein? Rapaz, essa parte aí é uma das partes. Essa aí do cálculo do filtro. Certo. Outra parte, como eu livrei vocês de calcular aquele fator de potência real, né? Aquilo ali também era de matar, então eu não vou cobrar, tá? Eu resolvi não botar você mesmo porque é uma coisa muito teórica, não existe aplicação prática para aquilo ali, então não vale a pena. Apesar de ser bem interessante, mas não foi adotado na prática até agora, então não sei se vale a pena
botar essa informação para vocês, né? Aquela história do fator de potência, incluindo as harmônicas, né? Ela é interessante, muito teoria muito interessante, mas não tem ainda aplicação prática. Ninguém está usando aquilo ali. Então, resolvi excluir dessa nossa matéria. Então, não vou cobrar, tá? Mas, como eu disse, Tiago, eu vou fazer uma aula de revisão na sexta-feira e aí ali eu já digo, dou um indicativo do que tem de prática. Mas o cálculo do filtro aqui, com certeza, é uma parte, certo, Maria? Ok? Alguma Beleza. pergunta aí? Tá bom. Obrigado. Bom fim de semana. Até segunda, se Deus quiser. Até segunda, professor. Um abraço. Pessoal, boa noite. Valeu. Boa noite.